Bem-vindos ao canal Olho na Loteca. Hoje para mais um vídeo, palpite e análise da Loteca concurso 1229 com 5 duplos. E para você que assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, você não paga nada. E agora bora lá para o nosso palpite e análise da Loteca concurso 1229 com 5 duplos. Primeiro jogo pelo Campeonato Paulista, Corinthians e São Paulo. O Corinthians está em segundo colocado e o São Paulo está em 15º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do Corinthians, 4 empates e 8 vitórias do São Paulo. Já nos últimos 5 jogos do Corinthians nós temos 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o São Paulo nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Na enquete realizada nós temos 73,33% votaram para o Corinthians, 22,96% para o empate e 3,70% para o São Paulo. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Corinthians e empate, duplo fechado. Segundo jogo pelo Campeonato Mineiro, Cruzeiro e Uberlândia. O Cruzeiro está em segundo colocado e o Uberlândia está em quarto colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 6 vitórias do Cruzeiro, 2 empates e 1 vitória do Uberlândia. Já nos últimos 5 jogos do Cruzeiro nós temos 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Uberlândia nos últimos 5 jogos teve 3 empates e 2 derrotas. Na enquete realizada nós temos 81,48% votaram para o Cruzeiro, 14,81% para o empate e 3,70% para o Uberlândia. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Cruzeiro, seco, coluna 1. Terceiro jogo pelo Campeonato Paulista, Palmeiras e Mirassol. O Palmeiras está em 14º colocado e o Mirassol está em 13º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 7 vitórias do Palmeiras, 2 empates e 4 vitórias do Mirassol. Já nos últimos 5 jogos do Palmeiras nós temos 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Mirassol nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Na enquete realizada nós temos 56,30% votaram para o Palmeiras, 31,85% para o empate e 11,85% para o Mirassol. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Palmeiras e empate, duplo fechado. Quarto jogo pelo Campeonato Carioca, Volta Redonda e Flamengo. O Volta Redonda está em 6º colocado e o Flamengo está em 1º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 1 vitória do Volta Redonda, 3 empates e 11 vitórias do Flamengo. Já nos últimos 5 jogos do Volta Redonda nós temos 2 empates e 3 derrotas. Já o Flamengo nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 empates. Na enquete realizada nós temos 13,33% votaram para o Volta Redonda, 27,41% para o empate e 59,26% para o Flamengo. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Flamengo, seco, coluna 2. Quinto jogo pelo Campeonato Goiano, Atlético Goianiense e Goiás. O Atlético Goianiense está em segundo colocado e o Goiás está em 1º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 7 vitórias do Atlético Goianiense, 4 empates e 4 vitórias do Goiás. Já nos últimos 5 jogos do Atlético Goianiense nós temos 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Goiás nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Na enquete realizada nós temos 19,26% votaram para o Atlético Goianiense, 57,04% para o empate e 23,70% para o Goiás.
Neste jogo, meus amigos, meu palpite é empate, coluna do meio. Sexto jogo pelo Campeonato Carioca, Vasco da Gama e Nova Iguaçu. O Vasco da Gama está em quinto colocado e o Nova Iguaçu está em sexto colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 6 vitórias do Vasco da Gama, 4 empates e 4 vitórias do Nova Iguaçu. Já nos últimos 5 jogos do Vasco da Gama nós temos 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Nova Iguaçu nos últimos 5 jogos teve 1 vitória e 4 empates. Na enquete realizada nós temos 88,15% votaram para o Vasco da Gama, 10,37% para o empate e 1,48% para o Nova Iguaçu. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Vasco da Gama, seco, coluna 1. Sétimo jogo pelo Campeonato Gaúcho, Ipiranga e Internacional. O Ipiranga está em quarto colocado e o Internacional está em primeiro colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 1 vitória do Ipiranga, 1 empate e 7 vitórias do Internacional. Já nos últimos 5 jogos do Ipiranga nós temos 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Internacional nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Na enquete realizada nós temos 16,30% votaram para o Ipiranga, 29,63% para o empate e 54,07% para o Internacional. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é empate e Internacional, duplo fechado. Oitavo jogo pelo Campeonato Mineiro, Atlético Mineiro e Tombense. O Atlético Mineiro está em segundo colocado e o Tombense está em quarto colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 11 vitórias do Atlético Mineiro, 3 empates e 1 vitória do Tombense. Já nos últimos 5 jogos do Atlético Mineiro nós temos 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Tombense nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Na enquete realizada nós temos 85,19% votaram para o Atlético Mineiro, 11,85% para o empate e 2,96% para o Tombense. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Atlético Mineiro, seco, coluna 1. Nono jogo pelo Campeonato Catarinense, Figueirense e Avaí. O Figueirense está em primeiro colocado e o Avaí está em quinto colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 6 vitórias do Figueirense, 2 empates e 7 vitórias do Avaí. Já nos últimos 5 jogos do Figueirense nós temos 4 vitórias e 1 derrota. Já o Avaí nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Na enquete realizada nós temos 31,11% votaram para o Figueirense, 47,41% para o empate e 21,48% para o Avaí. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Figueirense e empate, duplo fechado. Décimo jogo pelo Campeonato Cearense, Fortaleza e Maracanã. O Fortaleza está em terceiro colocado e o Maracanã está em quinto colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 2 vitórias do Fortaleza, 1 empate e nenhuma vitória do Maracanã. Já nos últimos 5 jogos do Fortaleza nós temos 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Maracanã nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Na enquete realizada nós temos 89,63% votaram para o Fortaleza, 10,37% para o empate e 0% para o Maracanã. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Fortaleza, seco, coluna 1. 11º jogo pelo Campeonato Pernambucano, Náutico e Sport Recife. O Náutico está em terceiro colocado e o Sport Recife está em quarto colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos
4 vitórias do Náutico, 5 empates e 6 vitórias do Sport Recife. Já nos últimos 5 jogos do Náutico nós temos 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Sport Recife nos últimos 5 jogos teve 1 empate e 4 derrotas. Na enquete realizada nós temos 34,81% votaram para o Náutico, 50,37% para o empate e 14,81% para o Sport Recife. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Náutico e empate, duplo fechado. 12º jogo pelo Campeonato Paulista, Bragantino e Botafogo de Ribeirão Preto. O Bragantino está em 5º colocado e o Botafogo de Ribeirão Preto está em 10º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 6 vitórias do Bragantino, 5 empates e 4 vitórias do Botafogo de Ribeirão Preto. Já nos últimos 5 jogos do Bragantino nós temos 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Botafogo de Ribeirão Preto nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Na enquete realizada nós temos 87,41% votaram para o Bragantino, 8,89% para o empate e 3,70% para o Botafogo de Ribeirão Preto. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Bragantino, seco, coluna 1. 13º jogo pelo Campeonato Carioca, Sampaio Corrêa e Botafogo. O Sampaio Corrêa está em 4º colocado e o Botafogo está em 3º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 1 vitória do Sampaio Corrêa, nenhum empate e 3 vitórias do Botafogo. Já nos últimos 5 jogos do Sampaio Corrêa nós temos 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Botafogo nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Na enquete realizada nós temos 8,15% votaram para o Sampaio Corrêa, 12,59% para o empate e 79,26% para o Botafogo. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Botafogo, seco, coluna 2. 14º jogo pelo Campeonato Paulista, Guarani e Santos. O Guarani está em 7º colocado e o Santos está em 4º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 2 vitórias do Guarani, 3 empates e 10 vitórias do Santos. Já nos últimos 5 jogos do Guarani nós temos 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Santos nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. Na enquete realizada nós temos 6,67% votaram para o Guarani, 22,96% para o empate e 70,37% para o Santos. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Santos, seco, coluna 2. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.